A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-lo no dia a dia. O nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Não dá total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos a internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores ofertantes deste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja Santa Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. O primeiro livro é o livro de Juízes, contém 21 capítulos. Capítulo 4, Juízes capítulo 4, é o primeiro livro de hoje. Que contém 24 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 4 do livro dos Juízes. Débora e Baraque livram Israel. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneudas, filhos de Zobade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goinha até o ribeiro de Quizon. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. 1 João com 5 capítulos.
capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo é nascido do Senhor Deus. Todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos o Senhor Deus e guardamos seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos, agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Vamos a início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio, dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais. Como o Senhor Jesus disse, confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares e logo após eu falarei os pares. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Oséias com 14 capítulos. Seja muito bem-vindo, já amo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oséias capítulo 9. Oséias capítulo 9. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, o capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Castigo para Israel. Não te alegreis, ó Israel, até saltar com os outros povos, porque te foste do teu Deus. Como uma meretriz amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A ele o tanque de espremer, uvas não o manterão, o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, Efraim tornará ao Egito, e na Ásia comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as tuas ofertas serão para ele suave. Tais sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, pois o seu pão será para o teu apetite, não entrará na casa do Senhor. Quinze, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56, Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Contém 44 versículos. O azeite da viúva. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem, lava-me os meus 2 filhos, levar-me, agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa, disse ela. Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias peçam muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti, os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa que estiverem cheias. 27, 43, 28 e 44. Seja muito bem-vindo, Marcelo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2 para o rebanho santo do número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 2 contém 37 versículos. Passagem por Edom, Moabe e Amon. O Senhor me disse: hoje passarás por Ar, nas fronteiras de Moabe, te aproximarás dos filhos de Amon. Não os incomodes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra aos filhos de Ló, dei-a por herança. Também esta era considerada terra de Refaíns, pois outrora moravam lá.
gigante que os filhos de Amon chamavam Zanzumis, um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, que os desalojaram e habitaram no seu lugar. 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro. Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses capítulo 3. Para o rebanho santo de número 35 e 36, o capítulo 3 contém 25 versículos. Regras para o viver santo. Portanto, se foste de Cristo, se foste ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo no Senhor Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Glórias ao Senhor Deus. 1:69, 2:70, 1:69, 2:70. Atos com 28 capítulos. Capítulo 24, Atos, capítulo 24, para o rebanho santo de número 1:69, 2:70. Capítulo 24. Contém 25 versículos. Perdão, 27 versículos. Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os presbíteros e certo Tértulo, advogados quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo Paulo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto com o seu governo temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitas e louváveis obras, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Todavia, para que não te tome muito tempo, peço-te que nos ouça por pouco tempo. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos. A paciência no sofrimento. Para o rebanho santo, 23, 47, 24 e 48. Sede, pois, irmão, paciente até a vida do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede sós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, o juízo está à porta. Irmãos, tomai como exemplo por sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 20, Mateus capítulo 20. Contém 34 versículos. Os 2 cegos de Jericó. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram que o Senhor Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão os repreendia para que se calasse, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus parou, chamou-os e lhe perguntou: Que queres que vos faça? 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66, Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmo para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, capítulo 3. Salmos capítulo 3, que contém 8 versículos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus, Selá. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamou o Senhor. E ele me responde do seu santo monte, Selá. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Obadias com o capítulo. Visão de Obadias. O capítulo do livro de Obadias contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita na fenda das rochas, na tua alta morada, se diz no teu coração quem te derrubará em terra. Embora te eleves como água e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. (13, 57, 14 e 58). Jó com 42 capítulos. Para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 21. Jó, capítulo 21. Capítulo 21 contém 34 versículos. Então Jó respondeu: Ouvi atentamente as minhas razões, seja-me isso a vossa consolação. Suportai-me e falarei, havendo eu falado. Zombai algum homem que me queixe, ainda que assim fosse, porque não se angustiaria o meu espírito. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Neemias com 13 capítulos.
capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Contém 32 versículos. Os construtores dos muros. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram as suas portas e continuaram até a torre de Sem, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, e a seu lado edificou Zacu, filho de Enri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acom. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Este, porém, difamam tudo que não entende, naquilo que compreende de modo natural. Com os animais irracionais até nisso se corrompem. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na volta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas levadas pelo vento, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 41, Jeremias, capítulo 41, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38, Jeremias, capítulo 41. O 41 contém 18 versículos. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei a saber 10 homens com ele, Gedalias, filho de Jaicão, a Mispa, enquanto comiam ali juntos. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, feriram a Gedalias, filho de Jaicão, filho de Zafã, a espada, matando ele, que o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra que ali se achavam. No 2º dia, depois do assassinato de Gedalias, sem ninguém o saber, três, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68, Isaías, com 66 capítulos. Isaías, capítulo 66.
que contém 24 versículos. Para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, Juízo e Esperança. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim vos consolarei. Em Jerusalém vos serei consolados. Isso vereis e se alegrará o vosso coração, e os vossos corpos reverdecerão como a erva nova. A mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O Senhor virá em fogo e os seus carros com um turbilhão, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo, porque com o fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. 17:53, 18 a 54, 17:53, 18 a 54. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 3, Êxodo capítulo 3. Que contém 22 versículos. Êxodo capítulo 3, Moisés e a sarça ardente. Então Moisés disse ao Senhor Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe o Senhor Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei ao Senhor Deus nesse monte. Então disse Moisés ao Senhor Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Senhor Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o nome, o que lhe direi? Disse o Senhor Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês, a vós, perdão. Eu sou, me enviou a vós. 31, 39, 32 e 40. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas capítulo 2, para o Rebanho Santo número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 2 contém 21 versículos. Se torna a edificar aquilo que destruí, continua a mim mesmo, transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para o Senhor Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho do Senhor Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anula a graça do Senhor Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu então. Nove, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 4, Lamentações, capítulo 4.
contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, as pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixo o peito dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. Como os avestruzes no deserto, a língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. O menino pede pão, mas ninguém lhes dá. 7:63, 8:64, 7:63, 8:64. Tito, com 3 capítulos. Capítulo 3, Tito, capítulo 3, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembrados de que se sujeitam aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e os locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e bom muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Perdão, vou apresentar para vocês agora uma das nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34.
Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus, vamos dar continuidade aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 23, Lucas, capítulo 23. Contém 56 versículos, o sepultamento do Senhor Jesus. Ora, viu um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino do Senhor Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu o corpo do Senhor Jesus. Então tirou o corpo de madeira, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro, cavado numa rocha onde ninguém ainda havia sido sepultado. Efésios, com 6 capítulos.
capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é o último livro de hoje, que contém 24 versículos. Olha, porque vós também possais saber como estou e o que faço. Tico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu envio para este mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console o vosso coração. Pai, seja com os irmãos e amor com fé da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus o Cristo com amor incorruptível. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Ivanete, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, esse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia. Para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base da Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, o que não é mais necessário, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, através de um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 4. O 22, 1 João, capítulo 5. O 10, Oséias, capítulo 9. O 14, 2 Reis, capítulo 4. O 9, Deuteronômio, capítulo 2. Você que mentalizou o 8, Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, Atos, capítulo 24. Você que mentalizou o 1, Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou o 12, Mateus, capítulo 20. Você que mentalizou o 4, Salmos, capítulo 3. Você que mentalizou o 6, Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou o 3, Jó, capítulo 21. Você que mentalizou o 16, Neemias, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o 18, Jeremias, capítulo 41. Você que mentalizou o 21, Isaías, capítulo 66. Você que mentalizou o 17, Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou o 15, Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 19, Tito, capítulo 3. E o 2, Lucas, capítulo 23. E o 7, Efésios, capítulo 6. E eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes eu irei ler mais um dos nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para você receber 200 milhões de reais. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito
e propositalmente não votem um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas. E receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E os números sorteados foram: você que mentalizou 11, Juízes 4, 22, 1 João 5, 10, Oséias 9, 14, 2 Reis 4, 9, Deuteronômio 2, o 8, Colossenses 3, o 13, Atos 24, 1, Tiago 5, 12, Mateus 20, o 4, Salmos capítulo 3, o 6, Obadias, o 3, Jó capítulo 21, 16, Neemias 3, o 5, Judas, o 18, Jeremias 41, 21, Isaías 46, o 17, Êxodo capítulo 3, o 15, Gálatas capítulo 2, o 20, Lamentações capítulo 4, o 19, Tito capítulo 3, o 2, Lucas capítulo 23 e o 7, Efésios capítulo 3. Capítulo 6, Efésios capítulo 6. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em tua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo: seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção, os benefícios importantes em vocês, seguidores, inscritos, membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, às 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus seja onde estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento, material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança no Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar mensagens de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que os obreiros recebem o seu salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua para com o Senhor Deus.
além de todos terem a oportunidade de pregar, independente de seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui do Brasil, de Moçambique, da Espanha, da Argentina, do Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as duas igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.